Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Paz e bem, saúdo a meus irmãos e irmãs, povos cristãos, povos de Deus, raça santa, povo escolhido. O Senhor nos escolhe para sermos testemunhos e para sermos sal da terra e luz do mundo. E fazer que este sal, que este fermento, não dos fariseus, mas o fermento de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, possa envolver toda a humanidade, renovando a face da terra, a face humana. Precisamos mudar a nossa face, precisamos mudar as nossas atitudes. Diante do que presenciamos e do que vivemos, o mundo está sedento de pão, não de pão perecível, mas do pão da palavra, pão do amor, pão da solidariedade, pão do carinho, da dignidade e da unidade, aonde todos nós sejamos um só corpo e um só espírito. Possamos pensar de uma só forma, sem querermos deturpar, sem querermos derrubar, sem querermos ser maior, sem querermos ser melhor, sem querer ser mais sábios. Porque é a palavra de Deus. A ninguém chamei de mestre, porque só há um mestre. Então, nesta manhã, sábado, dia consagrado a Nossa Senhora, final da semana, sexto dia, devemos nos entregar e nesta hora, Senhor. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, Filho e Amor também, que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Saudar, meditar, contemplar o ofício da Imaculada Conceição é olhar para a dignidade, para a intercessão, o amor e a maternal amizade de Maria. Nossa Mãe, Mestra e Senhora. Neste dia, saudando meus irmãos na paz do Senhor. Ó Pai, nesta manhã, Senhor, coloco-me à Tua inteira disposição, buscando em Vós força para caminhar, para poder ter energia para ajudar o meu irmão caído se levantar. É nosso dever, é nossa obrigação, é a nossa missão erguer os que estão no chão, os que estão caídos. Porque eles não têm força, não têm resistência. E nós temos que ter esta energia para levantar os nossos irmãos caídos. Pai, quantos teus filhos, quantos irmãos nos leitos dos hospitais agonizando, depressivo, esquizofrênico, hérnia de disco, câncer, AIDS, leucemia, todos estão. E eu te peço, Senhor, não sou nada, não tenho nada, não quero nada, apenas interceder. Pedi, assim como Moisés intercedeu na passagem do Mar Vermelho, em todos os lugares intercedeu pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. No deserto, pela bondade de Deus, que venha sobre a humanidade. Muda, Senhor, essa situação e transforma, Senhor, aquilo que está impossível de ser transformado por nós. Não temos forças e não temos como transformar. Ajuda-nos a transformar. Reconstrói, Senhor, as células corroídas, as plaquetas corroídas, os pensamentos, os cérebros corroídos pela depressão. Dás alegria nestes teus filhos, que és o nosso irmão, nosso semelhante. Senhor Deus Pai, nas tuas mãos eu entrego e vos peço, os alcoólatras, os drogados, são teus filhos. Não sabemos o que fez e o que levou a eles serem
dependentes químicos, serem dependentes do álcool, nós não sabemos. Só você, Deus, e Ele sabe o porquê. Então, Senhor, vos peço, você, meu irmão, minha irmã, depressivo, não se isole. Alegra, distrai. Você, meu irmão, com o câncer, não desanime. Peça a Deus, coloque em Deus a sua confiança. Só Ele pode. Os médicos são auxiliados pelo Espírito Santo. Os médicos são instrumentos das mãos de Deus humana nesta face da terra. Não desanime. Você que está desanimado, você que está triste, não desanime. Confia em Deus, que Ele é o Senhor, é o Rei dos Reis. Então a Ele tudo pode se resolver, tudo pode ser feito, tudo pode ser mudado pela força da união. Até você que está desenganado, a última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Então confie nisso, acredite nisso. Você que tem esse sentido na depressão já te levou a pensar suicidar, não faça isso. Se entrega a Jesus. Procura uma igreja, procura se distrair, procura conversar, procura estar no meio do povo, não te isola, porque isolado não resolve. Então é isso que deve fazer. Amados irmãos, escolhi como hoje para meditar sobre o que nós estamos presenciando e para nos preparar, como disse Jesus. Orai, vigiai, não sabe o dia nem a hora. Então, estejam atentos e vigilantes para que não sejam pegos de surpresa. Mas nós não estamos mais, nós não temos mais tanta surpresa. Nós já estamos vendo e presenciando os sinais do fim. Não é ainda o fim, mas é apenas as dores. Olhando bem na leitura no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 13. Seguinte, vamos olhar. A grande tribulação. Quando virdes então a abominação desoladora que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, o leitor entenderá. Aqueles que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não entre para apanhar coisa alguma em casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno ou em dia de sábado. Haverá então grande aflição, como nunca se houve desde o início do mundo até agora. Nunca mais haverá, se naqueles dias forem encurtado, ninguém escapará, mas por causa dos eleitos serão encurtados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para muitas pessoas que pensam que o fim, que o que Jesus fala, advertiu, o fim dos tempos, é uma coisa que ainda não está tão próxima. Mas nós já estamos vendo. Tudo que os evangelhos afirma, o livro de Daniel, o Apocalipse, está cumprindo. Não adianta nós não querermos falarmos a verdade para não amedrontar o povo. O povo já não tem mais medo, porque o povo corre para cima do perigo. Não mede a distância para entrar no perigo. Só precisa nós admoestarem e informar
que o perigo está na porta. Tudo nós estamos vendo, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, contra nora e etc. Os astros se mudando, se transformando, a natureza se revoltando e se rebelando contra ela própria. Porque o homem é o primeiro a se rebelar contra o seu próprio corpo. Mas não para massacrá-lo, para penitenciá-lo, para alcançar a salvação, mas para jogar na peneira da perdição. Porque é bom, pecar é bom. Para servir a Deus, nós temos preguiça, nós vamos desleixados, mas para pecar é tão bom que nós nos preparamos para pecar. Nós nos ornamentamos para pecar. Nós construímos, restauramos a nossa imagem para pecar. Mas não construímos a nossa imagem para estar diante de Deus. Nós construímos e reconstruímos a nossa imagem para pecar. Não para servir a Deus. Então é preciso que mudamos. Porque todos os sinais da segunda volta do Filho do Homem está acontecendo. Só não vê aqueles que estão como o porco, olhando, caçando com o focinho no chão. Na correria para enricar, na correria para ganhar dinheiro, na correria para ganhar status, na correria para ser mais importante, para ser o centro das atenções. Não para ser servo, mas para ser Senhor. E Jesus falou na sua palavra: a ninguém chamei de Senhor, a ninguém chamei de mestre, a ninguém chamei de professor, não sedes professor para os outros, porque se tu é professor para os outros, porque tu não ensina a ti mesmo. É obrigado que nós olhamos, baixamos a cabeça, começamos porque ainda é tempo. Nós estamos vivendo os últimos segundos da segunda prorrogação. Nada falta, só apenas o abrir e fechar do relâmpago que vai acontecer. Não é dizer, não pode falar isso porque amedronta o povo. O povo não tem mais medo. O povo está todo anestesiado com as notícias, com os noticiários, com as brigas, com as discussões, com as fake news, com as coisas do mundo, porque não ouvem a palavra de Deus. Quando Jesus fala aqui, cuidado, quem estiver lá fora, não entre. Ai desse dia se acontecer um dia de sábado, se acontecer no inverno, se acontecer num dia. Por quê? Porque seria pior a tenebrosidade. Porque nós, com o nosso pecado, com a nossa desobediência, com as nossas transgressões, com a nossa falta de respeito com Deus e com suas coisas, nós desvalorizamos a natureza, nós desvalorizamos o próprio Deus. Quando não respeitamos a natureza, quando destruímos a natureza, nós estamos destruindo o próprio Deus, porque Deus é natureza. Deus tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E nós também temos as mesmas duas naturezas, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele, em tudo por tudo. Agora, nós deixamos a imagem e o pensamento humano predominar o divino. Nós não agimos na vida espiritual, agimos na vida carnal. E tudo o que fazemos pela carne se torna em carne, apodrece e fica fedendo. Mas quando nós agimos segundo o Espírito, produzimos santidade. É o que Deus quer, é que nós produza santidade, é que nós transforme a nossa carne podre numa carne santa, num Espírito Santo, numa pessoa, numa imagem e perfeição. Imagem e semelhança de Deus. Então é necessário que nós tiramos esta roupa velha que nós temos, essa casca velha enrugada e vestimos uma roupa nova. Porque esta roupa nova é que nos transforma para chegarmos até Deus. Não precisa nós estarmos correndo, porque não adianta a carreira. Porque você amontoar bens e mais bens para servir de confusão e de contenda. Divide o que tu tem com o que não tem. Essa é a maior das virtudes dos homens.
É quando eu divido o meu. Jesus e Deus não condena a riqueza, condena o mau uso da riqueza. Quando eu uso a minha riqueza, quando eu uso o meu patrimônio para humilhar, para massacrar, para explorar, para negar, para tirar cada vez mais, eu não estou servindo a Deus. Os meus bens podem ser que nem correia de couro no fogo. Aumenta, mas diminui depressa. Porque eu tirei do suor a lei. Eu suguei o suor do pobre. Tirei a dignidade do pobre. Eu tirei tudo do pobre. Então, os meus bens podem ser como correia de couro no fogo. Aumenta, mas diminui. Então, dividir é esta. Foi por isso que Jesus foi crucificado, porque ele veio pregar a igualdade. Ele veio pregar a dignidade. Que todos sejam iguais, que todos tenham os mesmos direitos. Infelizmente, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa cobiça, a nossa inveja faz que nós tenhamos tudo e os outros não tenham nada. Isso é sinais do fim. Isto é dores do fim. Então tenhamos que ser humilde, solidário, compreensível, amar o próximo e tementes a Deus. Não nos adianta arrumar mundos e mundos e perder a alma. Não adianta nós querermos chamar Senhor, Senhor, mas não vamos entrar no céu. Porque nós tomamos a chave. E não entramos e impedimos outro de entrar. Quando eu uso o meu poder, quando eu uso a minha pessoa, quando eu uso meus status para inibir o meu irmão, para massacrar o meu irmão, para torturar o meu irmão, para reprimir o meu irmão, para diminuir o meu irmão, botar ele lá debaixo do pé. Tudo é contra os mandamentos da lei de Deus. Não desejais, não cobiçais, não tirai aquilo que pertence ao próximo. Mas nós somos diferentes. Enquanto mais nós termos, enquanto mais nós tiver, mais nós queremos barganhar e tomar para que os outros não tenham nada. Ainda chamamos de vagabundo, ainda chamamos de miserável, de preguiçoso. Enquanto eu exploro no trabalho, eu exploro no empréstimo, eu exploro em tudo. Em tudo eu exploro. Negando assim o direito de viver, o direito de ser gente. Então, vamos orar, vamos voltar atrás, vamos nos converter, vamos buscar Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, você que está passando pelas provações, passando por dificuldade, passando por todo problema, entrega nas mãos de Deus. Não desespera, não desanima. Você já pensou tantas coisas, você já pensou em tudo, menos em Deus. Porque você tirou a sua confiança em Deus e colocou em uma solução que é prejudicial. Chega, volta a Deus. Deus te espera. Deus quer que você esteja sempre debaixo dos braços dele. Então é nos braços do Pai que tu descansa. É nos braços do Pai que tu repousa. É nos braços do Pai que tu adormece. É nos braços do Pai que tu tem toda a força e a coragem para caminhar no dia a dia. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus está ao teu lado. Deus está contigo. Tu não vês, porque Deus é um espírito, mas a força que vem de repente para mudar teu pensamento é Deus agindo em você. Por isso, meu irmão, abre os teus braços. Vai ao encontro de Jesus. Vai ao encontro de Deus. Deixa Deus dominar a tua vida. Não destrói a tua vida no álcool, na droga, na prostituição. Preserva a tua vida, entrega a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.